foi no médico e ele falou que talvez a sua criança tenha ou autismo ou deficiência intelectual. Você está nessa dúvida aí, ou alguém levantou essa dúvida sobre essas duas condições, você está aí preocupada, queimando a mufa aí sobre isso. E eu vou tentar te ajudar aqui a discriminar essas duas coisas e a saber qual é o impacto que tem, se você for pensar em termos de intervenção, em você ter um diagnóstico ou outro. São coisas diferentes, mas existe uma relação entre essas duas coisas, entre o diagnóstico do transtorno do espectro autista e o diagnóstico de deficiência intelectual, né? E realmente pode ser muito difícil para alguns clínicos para fazer bem essa discriminação entre os dois casos. E aí eu vou tentar te ajudar aqui a discriminar um pouco, a pensar um pouco mais sobre isso, com um pouco mais de informação. E trazendo aqui estudo científico para a gente conversar. Fica aí. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em Educação pela PUC de São Paulo e fiz o estágio de pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo práticas baseadas em evidências para autismo, deficiência intelectual, estou num campo confortável para conversar com vocês aqui, porque esse tópico é um tópico que eu tenho certeza que tem muita gente aí sem dormir, né, pensando, será que é autismo? Será que é deficiência intelectual? O que será que é que o meu filho tem, que é a condição que o meu filho tem? Então, em primeiro lugar, vamos começar por uma base assim, em termos de organização, para a gente pensar em termos de diagnósticos. Os diagnósticos que a gente tem contemporâneos, eles são muito advindos, né? Eles foram criados, basicamente, os diagnósticos que eu falo de transtornos mentais, pelo DSM-5, Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, de 2013, que agora está sendo incorporado no CID-11, né? Mas a base vem ali do DSM-5. E ela renovou uma série de diagnósticos, mudou muita coisa. Por exemplo, aquilo que eu estou chamando aqui de deficiência intelectual, até então era chamado de retardo mental, já teve vários nomes aí no passado, é uma condição conhecida há muito tempo, né? E tinha esse nome, e aí no DSM-5 que traz o nome de deficiência intelectual, que agora foi incorporado no CID-11, que é o que o Brasil usa oficialmente, né? Que é a classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, da Organização Mundial de Saúde. Pois bem, e aí, nessa categoria, você tem lá a categoria de deficiência intelectual que é separada. E você tem uma outra categoria que antes você tinha, no DSM-4, né? Você tinha síndrome de Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett e transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Tudo isso aqui junto fazia parte de uma categoria chamada Transtornos Globais do Desenvolvimento, TGD. Isso aqui deixou de existir. Virou tudo transtorno do espectro autista, correto? Então nós temos deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, exceto o síndrome de Rett, que saiu, que virou uma síndrome específica, porque já é conhecida a causa e tal, né? Nós temos esses dois, só que esses dois, eles estão dentro da mesma categoria. Você pega o mesmo capítulo no DSM e você tem os dois colocados. Qual é essa categoria? Se chama transtorno do neurodesenvolvimento. Eu tenho um indivíduo que tem um equipamento neurológico, vamos dizer assim, né? Um cérebro que é desenvolvido por um processo esperado. Todo mundo tem diferença, todos os seres humanos. Mas existe uma margem nessa diferença aí. Uma margem em que o indivíduo consegue ter a sua qualidade de vida, beleza, ele segue o seu rumo. Se o seu desenvolvimento ele é diferente para lá ou para cá dessa margem de desenvolvimento, então ele pode ter um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento. Só que para onde que é essa diferenciação é que vai determinar se eu tenho um caso de transtorno do espectro autista ou se eu tenho um caso de deficiência intelectual. Existe muita confusão entre esses dois, muita confusão. E aí, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou colocar aqui nas referências, um artigo científico muito bom que fala assim, bom, vamos olhar o DSM e vamos dar uma vasculhada nele para ver qual é o aspecto de diferenciação mais certeiro aqui para a gente realmente separar um do outro aqui. Por quê? Vamos lá, vamos pensar aqui a deficiência intelectual. Deficiência intelectual é uma condição que apresenta um prejuízo de QI, um prejuízo cognitivo, o indivíduo tem um QI abaixo da média, não é um pouco abaixo, né? 2 desvio padrão. A média formal é de 100, então de 70 para baixo, e esse prejuízo de QI tem que ter um impacto significativo na sua qualidade de vida.
nos domínios adaptativos, nas funções intelectual, prática e social. Intelectual, prática e social. Vocês vão entender porque eu estou acentuando isso, porque é importante. Então, se você tem um teste de QI, abaixo de 70, tem uma avaliação adaptativa e tem esse prejuízo aí nessas áreas, e aí o médico tem grande probabilidade, de fato, de fechar um diagnóstico de deficiência intelectual. Por outro lado, o autismo ele é um prejuízo em duas áreas. O da comunicação social e do interesse fixo e restrito. Olha, comunicação social. O que entra aí? O que é o principal? Prejuízo social. Mas lá na deficiência intelectual você também tem o prejuízo social. São prejuízos completamente diferentes, é verdade. E um médico de fato experiente, um médico que manja do riscado, ele vai saber discriminar uma coisa da outra. Mas nem todo mundo tem acesso a isso, né? Às vezes você está num médico que é um médico que atende várias coisas, um médico que não tem tanta experiência nessa área, é mais difícil, enfim, a gente sabe das dificuldades que temos aí no Brasil. Porque lá, no caso da deficiência intelectual, o prejuízo social decorre da redução cognitiva. Então o indivíduo tem a motivação social, mas o prejuízo cognitivo dificulta essa interação. No caso do autismo, você tem uma alteração que é diferente, é uma alteração na motivação social, a alteração no reconhecimento das emoções e na expressão das emoções. É muito diferente. Mas, ainda assim, você tem prejuízo social nos dois, e a depender do perfil do profissional e do perfil do prejuízo, você pode ter, sim, uma confusão. Só que aí, é o que diz esse artigo que eu vou colocar aqui para vocês, né? Qual que é o grande aspecto definidor? São os interesses fixos e restritos com comportamentos repetitivos e estereotipados. É esse aqui que é o critério diagnóstico 2 do DSM, que é de fato aquele que separa as duas condições. Então é lá que tem que ter uma ênfase, um capricho na hora da avaliação, no caso do autismo, né? E aí, no caso dos dois, você pode avaliar nos dois. Se isso não estiver presente, então não é o caso do autismo. Você precisa ter os dois critérios diagnósticos. Então, esse é um elemento importantíssimo, que é o que vai separar as duas condições. Mas aí tem uma outra pergunta importante. Faz diferença se eu for fazer a avaliação e eu chegar a uma conclusão ou outra? Digamos que esteja enganado. Faz diferença se eu me enganei? Olha, isso pode ter divergência aí entre as pessoas, né, que vão responder essa pergunta. Porque essa não é uma questão fácil de ser avaliada do ponto de vista científico, né? Porque o problema está muito relacionado a como é que o Brasil encara essas coisas. Por quê? Porque qual é o tratamento para autismo e qual é o tratamento para deficiência intelectual? É ABA. E o protocolo de avaliação é o mesmo, porque o protocolo de avaliação é para transtorno do neurodesenvolvimento. Porque as evidências são as mesmas para autismo e para deficiência intelectual. Então, se eu tenho um menino, sei lá, de 6 anos com uma dificuldade muito grande, qual é o protocolo que eu Lucelmo, utilizaria? ABLS. Tanto faz se é autismo ou se é deficiência intelectual. Porque é para transtorno do desenvolvimento. Se ele for um pouco menor, VIB-MAP. Outro dia eu estava lá na Luna de Curitiba, que a gente estava inaugurando lá, estava conhecendo o sistema lá. A gente usa 10 protocolos de avaliação lá, que é para casos a partir de 7 anos para adolescência. São 10 protocolos. Então, protocolo de artes, protocolo de habilidades sociais, protocolo de habilidades vocacionais, habilidade de trabalho, todos são para transtorno do desenvolvimento. Eu acho que não tem nenhum que seja exclusivo para uma dessas condições. Né? É claro que quando você tem uma deficiência intelectual, você vai ter uma ênfase, né, digamos assim, no trabalho de relações cognitivas. Mas isso ele é avaliado pelo protocolo de avaliação comportamental. Se eu passo lá uma ABLS, por exemplo, e aí eu percebo que o indivíduo não sabe fazer relação entre coisas idênticas, não sabe fazer relação entre coisas semelhantes, então eu vou ensinar isso, não importa qual é o diagnóstico que ele tem. Eu vou fazer a avaliação do protocolo e eu vou atacar onde que está o problema. O indivíduo não se resume ao seu diagnóstico. Aliás, as pessoas com autismo, todas elas, cada uma é diferente uma da outra, não teria nem cabimento. E as pessoas com deficiência intelectual também, não teria cabimento. Acontece que no Brasil existe uma tradição
Talvez não seja nem só no Brasil, acho que isso também acontece fora, tá? Mas existe uma tradição de as pessoas com deficiência intelectual serem tratadas com uma certa negligência. Então, é muito comum eu ver, assim, médicos que não prescrevem aba para essa população e uma dificuldade maior até de você ter decisões judiciais. E quando, no caso do autismo, que você tem um ativismo, assim, mais organizado, assim, mais certeiro, né? E os profissionais também profissionais médicos assim com uma clareza um pouco maior, embora nós saibamos de toda a dificuldade, você tem muito mais a probabilidade de você, por exemplo, prescrever direitinho uma intervenção baseada em aba e os pais ganharem liminar. Nós, na Luna, nós recebemos muitas famílias por liminar, né? Eles entram na justiça, ganham liminar, porque o plano não oferece, e aí a gente atende, porque a galera tem certificados internacionais, mestrado, doutorado, todas essas coisas, né? Mas são poucas pessoas com deficiência intelectual, poucas pessoas. Temos algumas, mas elas não são tantas ainda. Se comparar com as pessoas com autismo, se você pensar que tem a mesma quantidade de pessoas no Brasil, você tem ainda uma negligência muito grande. Então, eu acho até que tem muitos médicos que assim, ó, quando você está num período ainda que não está muito claro qual é o transtorno do desenvolvimento que pode ser, eles tendem a dar, eventualmente, o de transtorno do espectro autista para que você tenha maior probabilidade aí de fato, de conseguir essa decisão. Não sei, é uma percepção assim, que talvez aconteça, né? Até porque, como eu disse, tem muitas características em comum. Bom, eu acho que é isso, essa contribuição que eu queria dar para você, ou seja, finalizando, resumindo aqui para vocês. Tem que fazer o processo de avaliação. No caso da deficiência intelectual, tem um problema que você não consegue muito pequeno fazer essa avaliação só um pouco maior. Pequeno é muito precária a avaliação, né? Mas você tem que fazer a avaliação psicométrica e o teste de adaptação, né? E no caso do autismo, você tem os protocolos lá, padrão ouro, já falei muitas vezes, mas em geral, EIDOS e ADIR. E aí é claro que sempre, nesses casos, é o médico que fecha, apesar de todas essas avaliações de vários profissionais. Mas, se você de fato tiver uma intervenção, que é a intervenção para os dois casos, que é a ABA, que é o tratamento para isso, não faz diferença se o seu diagnóstico é um ou outro, se o seu filho está bem assistido, está com uma equipe que de fato entende de análise do comportamento aplicada e se comporta pelo indivíduo, isso não vai fazer diferença, tá? Talvez faça diferença nesses processos judiciais, assim, de correr atrás das intervenções, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Agora vocês vão sentar o dedo no like, eu tenho certeza, para reforçar esse comportamento aqui de fazer vídeos, fazer coisas para vocês aqui com conteúdos científicos. Faça isso agora. Se inscreva no canal se não tiver ainda, que é um absurdo se não está inscrito ainda. E compartilha aqui nos grupos de pais, de profissionais, todo mundo, tá bom? Um grande abraço, tchau.